A graça e a paz do Senhor, Pastor Luiz. Essa é uma aula bônus em que nós vamos tratar de um tema muito delicado, que é tatuagens. Vamos entender um pouco a respeito do que é uma tatuagem. Vamos entender também o que a Bíblia fala a respeito de tatuagem, a respeito de marcas, a respeito de selo, né? Vamos, então, refletir algumas coisas para poder entendermos se o crente deve ou não fazer tatuagem em seu corpo. Nós vamos primeiro saber que a tatuagem, ela é uma marca de identificação. Uma marca de identificação. Toda marca, ela tem uma identidade. Toda marca, ela tem um significado. Nenhuma marca é feita aleatoriamente, tá? Então, a tatuagem, ela é uma marca na pele, uma marca no corpo, tá? E ela tem um significado. Ah, mas pastor, eu fiz só uma borboletinha tão bonitinha, né? Coisa da natureza. Ah, eu fiz um sol, eu fiz uma lua, né? Ah, eu fiz... Então, não adianta, porque é uma marca e tem um sentido e um significado. A tatuagem é uma coisa que não é recente. Ela vem de muito tempos antigos, antes do Egito, né? Já se usava tatuagem. As pessoas já se marcavam, né? E a tatuagem, a marca, eu estava lendo no dicionário da língua portuguesa, e dentro desse significado de tatuagem tinha uma palavra lá também chamada crisma. Aí eu também fui ver o que é crisma. O que a crisma tem a ver com a tatuagem. Então, a crisma é ministração de sacramento. Ou seja, estou ministrando um sacramento. Estou colocando um sacramento na minha pele, tá? E quando eu faço isso, o ato de crismar, né, é a confirmação do sacramento recebendo um apelido ou um codinome. Eu estou recebendo algo diferente na minha identidade, tá? Queira ou não queira, aquilo que se faz no seu corpo reflete no seu espírito. E não é diferente. Não é apenas uma coisa exterior, mas é uma coisa também interior. Mexe com você, mexe com a tua estrutura, mexe com a tua alma, com o teu espírito, com a tua personalidade, né? Então, quando eu faço uma tatuagem, é um ato de crisma, e crismar, eu estou fazendo a confirmação de um sacramento, que é algo espiritual, recebendo um novo nome dentro daquilo que está sendo feito, tá? Ou um codinome, tá? Então, tem um significado embutido, um significado que está ali oculto
não revelado. Esse codinome é oculto, mas ele existe, tá? Então, as pessoas, quando fazem uma tatuagem, ela está colocando esse codinome sobre si, que às vezes ela não sabe nem o que é e nem o que significa, mas ela está colocando porque ela achou bonitinho o desenho, entendeu? Ou ele, ou ela, né? Jovem, moças, senhoras, homens. Então, muito se tem feito isso, tá? Mas também a tatuagem, ela é uma marca de identificação externa. Agora falando de uma marca de identificação externa, aquela marca que você vê e identifica o que é. E é uma marca, dessas marcas da tatuagem é uma marca chamada marca de pertencimento. Ou seja, um senso de pertencimento. Quando eu faço um tipo de marca, eu estou colocando um senso de pertencimento. Eu pertenço a algo ou eu pertenço a alguém. E lá atrás, quando se marcava uma pessoa, geralmente aquela pessoa era escrava. As pessoas comuns, normais, elas não se marcavam. Elas não se tatuavam. Elas eram tatuadas pelos seus senhores para que elas fossem identificadas a quem elas pertenciam. Assim como os brincos, os piercings, as argolas, né? Então, cada um tinha um tipo de marca que identificava a quem ele pertencia. A que grupo também ele pertencia, a que tribo ele pertencia, a que nação ele pertencia, tá? Quem era o dono dele, quem comandava ele ou ela, né? Essas pessoas. Então, senso de pertencimento. Feitos através também de rituais de passagens, né? Então, as tatuagens, elas eram feitas através de rituais de passagem, principalmente no ato da crisma, né? Que não deixava de ser um ritual de passagem, confirmando esse ritual, esse sacramento, recebendo um novo nome. Agora, quando a pessoa não era escravo e ela queria se tatuar, então ela era enquadrada dentro de um grupo chamado contracultura, um grupo de pessoas revoltosas que se rebelavam contra a sua própria cultura, contra os seus líderes, né? Então, elas faziam tatuagens para dizer que elas não aceitavam a sua cultura própria, tá? As condições que eram dentro daquele país, daquela cidade. Então, era um ato de revolta e rebelião. Então, a tatuagem, ela não era bem vista nas pessoas por esses fatos. Primeiro, é um escravo. Segundo, é um revoltado. É uma pessoa que rebelou-se. Ok? Então, eu estou contando assim um pouco, dando uma introdução, tá? Tem um autor que eu não lembro o nome, ele é um psicólogo, e ele falou assim,
que a tatuagem é para mostrar hoje para as pessoas as dores emocionais à flor da pele. Eu achei isso muito interessante. Tatuagem, elas representam dores emocionais à flor da pele. Aí, de repente, alguém fala assim, não tem nada a ver, eu sou normal, não tenho problema nenhum, não tenho nenhuma dor, nenhum trauma, mas eu fiz uma tatuagem porque eu quero, sentir prazer em fazer isso aí. Só que isso não é uma coisa totalmente normal. Porque a partir do momento em que você começa a fazer algumas coisas, porque às vezes faz a tatuagem, mas depois coloca um piercing, coloca uma argola, coloca isso, coloca aquilo. Aí depois tem a tal da escarnificação, que é outro método de tatuagem, onde a pessoa ela se corta, para fazer um desenho na pele. Então, são vários tipos de profanação do corpo. Profanação do corpo. A pessoa está profanando o seu próprio corpo. Por que eu falo de profanação? O que é profanação? Profanação é aquilo que você vai fazer contra algo que é espiritual. Você vai profanar o espiritual. Vai dar mais vazão ao carnal, ao material, do que ao espiritual. Então, é profano. Aquilo que se torna profano. Tá? E como é que nós vamos entender isso na palavra de Deus? Nós vamos começar a ler alguns textos aqui para poder entendermos a respeito dessas coisas. Tá? Então, Romanos 12. Vamos lá, Romanos 12. Romanos 12, verso 5, vai falar o seguinte: assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Nós somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós fazemos parte do corpo de Cristo, somos membros do corpo de Cristo. Será que Cristo ele vai se alegrar com esse membro que está profanando o seu corpo como membro, que está ligado no corpo de Cristo? Pensa nisso. Eu vou trazer algumas coisas que é para as pessoas pensarem. Tá? Nós precisamos pensar, analisar corretamente para ver aquilo que a palavra de Deus fala conosco. Vamos ver agora também 1 aos Coríntios. Vamos lá em 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6, de 15 a 20. Esse texto é muito importante, porque ele fala o seguinte, versículo 15: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, como já vimos ali?
E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer, é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Vamos ficar com esse último versículo. O nosso corpo é santo e santuário do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa habitar em nós. Quando profanamos o templo do Espírito Santo, como é que o Espírito Santo pode habitar em nós? Então, nós precisamos ver que nós somos o templo do Espírito Santo e, como templo do Espírito Santo, devemos zelar por esse templo. Devemos estar preocupados com esse templo, né? A preocupação do templo do Espírito, ele abrange muitas áreas. Aí eu teria que falar várias coisas aqui para vocês além disso, né? Porque nós temos que cuidar de nós, do nosso corpo físico, porque é o templo do Espírito, para que o Espírito possa habitar em nós, né? Outra aqui que nós vamos ler agora é 1 aos Coríntios 12. 1 aos Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos. Então aí ele começa a falar sobre a importância do corpo e para que o Espírito Santo possa usar este corpo. Gálatas 6:17. Quanto mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A única marca que o cristão tem que trazer no seu corpo são as marcas de Jesus. Não é marcas externas com desenho disso, desenho daquilo, nome desse, daquele, nome de quem já morreu, nome de ator, de ídolo disso, de rock. É totalmente diferente o que Deus nos orienta a fazer com o nosso corpo, para que possamos ter um corpo sadio, um corpo que glorifique ao Senhor. Um corpo que glorifique ao Senhor. Agora, nós vamos ver a questão do selo da promessa, né? Porque o selo, nós fomos selados.
somos selados. Então, o selo é uma marca que nós temos. Tá? Então, nós, como templo do Espírito, fomos criados para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Agora, vamos ver o selo da promessa. 2 aos Coríntios. De novo, vamos ler 2 Coríntios. Isso eu tinha marcado. Fugiu a minha marcação. Mas tudo bem. Nós achamos. Vamos lá. 2 aos Coríntios 1:22. Que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Então, nós fomos selados no penhor do Espírito Santo, ou seja, nós pertencemos ao Senhor, fomos selados, e aí o Espírito Santo é que está no controle. É o nosso penhor. Efésios 1. Vamos lá. Efésios 1, de 11 a 14. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. Aí diz de novo, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha que coisa maravilhosa, que importância é você. Que importância sou eu? Como eu sou importante? Como você é importante? Né? Penhor para a glória do Senhor, que será resgatado pelo Senhor, que está selado pelo Senhor. É o selo da promessa, a marca da promessa. O selo é uma marca, mas é uma marca espiritual. É uma marca espiritual, tá? Então, não é uma marca externa, mas uma marca interna. Efésios 4:30. Vamos lá. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Veja bem, nós não podemos entristecer o Espírito de Deus, o Espírito Santo que habita em nós. Se eu sou, como nós vimos lá, uma pessoa revoltosa, uma pessoa que não aceita
as coisas de Deus e que a minha carne, a minha vaidade fala mais alto para eu ter uma marca exterior que vai, para mim, talvez ser mais significante do que a marca da promessa que eu tenho, eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus. Sabe? Mas eu fiz uma tatuagemzinha que é para esconder um defeito da minha pele. Sabe? Jesus te selou, Jesus tem a marca da promessa sobre você e você está preocupado com uma marquinha na pele. Pensa nisso, irmãos. Pensa nisso. Pensa nisso. Apocalipse 9:4. Para encerrar. E foi-lhes dito que não causasse dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. O selo do Senhor, a marca da promessa do Senhor nas nossas vidas, nos garante a proteção de Deus sobre nós, contra o inimigo. Mas se você traz a marca do inimigo para o teu corpo, você está negando o selo do Espírito Santo como de sua defesa. Então eu trouxe esse momento para que nós possamos refletir sobre essas coisas. Mas de repente alguém fala assim, puxa vida, mas eu fiz tanta tatuagem no meu corpo, mas eu não era crente. E agora? Sabe, aquilo que nós fazemos no tempo da ignorância, o Senhor não vai considerar. Não considera, Deus não considera aquilo que fazemos na ignorância. Mas depois que nós conhecemos a Jesus, conhecemos a sua palavra, e nós queremos praticar o erro, aí é diferente. E o que entristece muito é que muitos pastores têm se tatuado. E com isso, as ovelhas seguem o seu pastor, aquele que diz que é pastor. Tá? Então, se o pastor também se tatuou antes dele se converter e veio para Jesus, ele teve essas marcas. Mas muita gente dentro das igrejas estão se tatuando nos dias de hoje ainda, inclusive pastores. E isso é muito triste, porque está indo contra a palavra de Deus, contra o selo, contra a marca da promessa. É muito triste tudo isso, né? Então nós precisamos analisar essas coisas, pensar essas coisas com carinho, né? Lembre-se que cada marca tem um significado, seja ela qual for, né? E bom também é que aquela pessoa que se converte, que está cheia de marcas no corpo, no braço, nas costas, ela peça para o seu pastor a quebrar, anular, desfazer todo pacto, todo ritual
desfazer toda a consagração, toda a crisma, quebrar tudo, anular tudo, porque foi feito no tempo da ignorância. Então pode ser quebrado e desfeito esses laços. A marca vai ficar visível ali, mas, né, a gente precisa avaliar as coisas. Avaliar, né? O que é bom? O que me edifica? O que agrada ao Senhor? Será que eu estou agradando ao Senhor? Pensa, faz alguns questionamentos, algumas perguntas, sabe? Porque o Espírito Santo que habita em você, ele vai te responder dentro de você. Isso não é legal. Isso não vai fazer bem para você. Toda vez que você precisar tomar uma atitude, você, como templo do Espírito, quando o Espírito habita em você, você pergunta para o Espírito Santo: devo ou não devo? Amém? Que Deus abençoe vocês. Espero que esse estudo, essa pequena reflexão possa ajudá-los a buscar mais a respeito disso. Tá? Eu só dei aqui uma lapidadinha rápida, mas você pode buscar mais. Tá? Então a gente precisa estar atentos, os nossos jovens, nossas crianças, ensinando, mostrando a verdade, o caminho que se deve seguir, né? Para que não venha entristecer o Espírito Santo, mas venha alegrar o coração de Deus, para que possamos ser pessoas abençoadas em nome de Jesus. Até a próxima.